Vamos aprofundar a análise dos três verbos hebraicos encontrados em Isaías capítulo 43, versículo 7, e ver como eles se interconectam, destacando assim a profundidade e a beleza do hebraico bíblico e a sua relevância para a vida do ser humano, e especialmente para aqueles que estão afastados, que caíram, que vivem em pecado. O primeiro verbo é criei, que em hebraico é bará. Bará é um verbo hebraico que significa criar algo do nada. Este termo é exclusivamente utilizado para a criação divina. Assim, ele vai destacar a singularidade e o poder de Deus na criação. Somente Deus pode barar, pode criar, no sentido bíblico, do nada, pois só Deus tem a capacidade de trazer algo à existência a partir do nada absoluto. Esta palavra, este verbo barar, está conectado ao nada absoluto, ao criar do nada absoluto. Ela sublinha a soberania de Deus sobre toda a criação. Para o ser humano, isso nos lembra que nossa existência é completamente dependente de Deus. Independente do estado de pecado, de como você esteja longe ou perto de Deus, o fato de Deus nos ter criado do nada revela seu amor, revela seu propósito intrínseco para cada vida humana. O outro verbo que eu quero trazer agora à tona é o verbo formar, que é o verbo hebraico assar. Essa palavra, esse verbo, significa fazer, formar ou fabricar algo a partir de matérias pré-existentes. Diferente de bará, que se refere à criação do nada, assar, criar, enfatiza a formação, a modelagem de algo que já existe. E nós sabemos que o ser humano foi criado do pó da terra, foi formado do pó da terra. Deus não só nos criou do bará, mas também Ele nos formou, dando-nos uma forma específica, física e espiritual. E esta formação implica intencionalidade. Olha que coisa linda! Ela implica em propósito. Para aqueles que estão afastados de Deus, que estão em pecado, isso mostra que apesar do afastamento por conta do pecado, que o ser humano esteja de Deus devido a essa falha, ainda somos formados à imagem e semelhança de Deus, mesmo que essa imagem esteja deformada pelo pecado. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que relata a criação do homem do pó da terra. E para isso nós precisamos entender que esses verbos mostram que Deus tem um plano e um propósito que pode ser restaurado através da redenção que há em Cristo Jesus. O terceiro e último verbo é o verbo yatsar, que em português é fazer, e no texto está fiz. Esse verbo significa moldar ou esculpir. A ideia é um oleiro moldando o barro, dando forma à argila. Esse verbo ele vai sublinhar a ideia de planejamento detalhado e um arranjo cuidadoso da parte de Deus para cada um de nós. Deus nos molda e ao mesmo tempo que Ele nos molda, Ele está nos preparando com detalhes específicos, ajustando assim nossas vidas e a nossa personalidade. Para uma pessoa em pecado, esse verbo yatsar, fiz, mostra que Deus não desistiu de nós. Ele ainda trabalha em nossas vidas, nos moldando, nos talhando, nos preparando. Cada desafio, cada situação, cada oportunidade são formas de Deus nos moldar, de Deus nos talhar,
porque Ele não desistiu de nós. Ele ainda está trabalhando em nossas vidas, moldando-nos e preparando-nos para cumprir o nosso propósito divino. Isso nos dá a esperança de que, mesmo em nosso estado imperfeito, em nosso estado de pecado, Deus está continuamente nos transformando, trabalhando em cada um de nós. Agora, eu quero trazer para vocês a harmonia entre esses três verbos: bará, assar e etzar. Esses verbos não são apenas ações isoladas do processo criativo e redentor de Deus. Deus cria do nada, bará, forma-nos com um propósito, assar, e continua a moldar nossas vidas, yatsar. Isso vai nos fazer entender o seguinte: isso vai trazer um impacto na minha e na sua vida em relação à nossa vida de pecado. Porque isso vai nos levar ao reconhecimento e à dependência de Deus. Porque entender que Deus nos criou do nada nos leva a reconhecer nossa total dependência dele. Mesmo em pecado, nossa existência em valor intrínseco, ela vem de Deus. Isso nos leva a compreender um outro aspecto que é o propósito e a nossa identidade. A formação, ou seja, o assar, nos lembra que fomos criados com propósito e com identidades específicos. O pecado distorce, mas não destrói essa verdade inerente no ser humano. A redenção, através de Cristo, com certeza irá restaurar nosso propósito original. Isso traz ao nosso peito a esperança de uma transformação processual contínua e no porvir uma transformação total, porque o processo contínuo de Deus está moldando e ajustando nossas vidas. Ela nos oferece essa esperança. Mesmo em desobediência, em pecado, Deus trabalha para nos redimir e transformar, ajustando-nos para que possamos refletir sua imagem e cumprir o nosso propósito. Por isso que Isaías 43, versículo 7, através dos verbos bará, assar e yatsar, nos revela a complexidade e ao mesmo tempo a beleza da criação de Deus. Ele mostra que mesmo em nossas condições pecaminosas, Deus tem um plano detalhado. Ele tem um plano detalhado e redentor para cada uma das nossas vidas. Nossa existência, propósito e transformação contínua estão profundamente enraizados no amor e na soberania de Deus.